Oi! Por que a aromaterapia influencia o bem-estar? Essa é a pergunta de hoje. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Bom, vamos esperar todo mundo chegar, mas para quem não me conhece, meu nome é Carla Campos, eu sou aromatóloga, especialista em aromaterapia clínica e estudiosa no corpo, né? Das propriedades farmacológicas, das propriedades químicas e os efeitos que os óleos essenciais, que as suas moléculas têm no corpo. Então, esse é o meu estudo e eu ensino profissionais a dominarem a química e a farmacologia dos óleos essenciais e entenderem como estabelecer critérios para a utilização dos óleos essenciais de uma maneira mais eficiente, né, de uma maneira mais segura, porque a gente esquece que os óleos essenciais são fármacos, né? Eles têm princípios ativos. Aliás, vocês sabem o que é fármaco, né? Então isso é muito importante. Às vezes a gente acha que fármaco é só aquilo que é sintético que tem lá na farmácia. Tanto que hoje em dia tem farmácias, e na França todas as farmácias têm óleo essencial também. Mas fármaco é tudo aquilo que contém princípios ativos. E ainda nós temos uma grande diferença entre fármacos e óleos essenciais, que é os fármacos eles contêm geralmente de 2 a 3 moléculas, às vezes só uma molécula, como é o caso dos antibióticos. Mas os óleos essenciais contêm dezenas de moléculas, então dezenas de princípios ativos que se reúnem num óleo essencial e são princípios ativos naturais produzidos pelas plantas. Mas não é porque é produzido pelas plantas, que é natural, que a gente pode sair usando discriminadamente, desenfreadamente, né? Então, uma das coisas que eu já vou dar o spoiler aqui para vocês é que, geralmente, né, a toxicidade dos óleos essenciais, ela vem do excesso de uso, né, de doses elevadas ou de períodos muito prolongados de uso. Então, por isso a gente sempre faz pausas terapêuticas, por isso a gente nunca usa por muito tempo. Até porque o corpo se acostuma, né? Imagine se alguém te der comida na boca todos os dias, ou fizer sua comida, vamos dizer, comida na boca já é muito exagero, não, mas fizer sua comida todos os dias, cozinhar para você todos os dias, você vai desaprendendo a cozinhar, você vai perdendo a musculatura, a criatividade, aí num dia que você tem que cozinhar, você tem menos aptidão, né? Não que você não vá fazer, mas você tem menos aptidão para isso. E a mesma coisa acontece no corpo. Se ele começa a receber sempre os estímulos e ainda os mesmos estímulos, ele também vai ficando preguiçosinho, né? Mas o que acontece? O bom dos óleos essenciais é que isso demora um pouco, porque são muitas moléculas até ele ficar preguiçoso, né, de receber. Cada vez ele está processando uma molécula diferente, é diferente de um medicamento, né? Por exemplo, uma pessoa que usa benzodiazepínico, o corpo vai ficando acostumado a receber esse medicamento, a ter esse estímulo no receptor, né? Lá no cérebro, no nosso sistema nervoso central, e esse estímulo que o benzodiazepínico vai dando, vai viciando, vai causando adicção. E depois a pessoa, ela vai para tirar o remédio, ela tem que desmamar com muito cuidado. Por quê? Porque isso vai levar a síndromes de abstinência até, né? Então é isso, o corpo vai acostumando, vai funcionando daquela maneira e chega uma hora que ele fala, estão fazendo por mim, eu não preciso fazer, eu vou fazer outra coisa. Não é assim que funciona? Você vai num lugar, você vai no seu trabalho ou nas coisas que você faz, já tem alguém fazendo aquilo, você vai fazer outra coisa. Então no corpo acontece igual, né? Essa mesma inteligência. Então, olá, bem-vindos, todos bem-vindos. E nós vamos falar por que a aromaterapia, então, proporciona bem-estar. Olha, tem vários elementos para isso. E eu quero contar aqui para vocês e dizer que, assim, a aromaterapia tem diversos elementos. Ela não promove o bem-estar só por uma questão. Ela promove o bem-estar porque ela tem um cheirinho gostoso. Também promove o bem-estar porque ela tem um cheirinho gostoso. E já vou falar sobre isso. Mas ela promove bem-estar não só emocional, né?
ela promove bem o uso de aromaterapia, seja da aromaterapia tradicional, seja da olfatoterapia, dos óleos essenciais, né? Seja da aromaterapia clínica, ambas fornecem bem-estar. E eu vou explicar aqui para vocês por que esse bem-estar acontece, né? Então vamos lá. Primeira coisa que causa bem-estar, e aí vamos no mais simples do simples agora, para vocês entenderem, mas por que a primeira coisa que faz causar bem-estar realmente é o seu aroma? Porque nós temos memórias olfativas, então ela pode causar bem-estar ou pode causar um mal-estar, né? Já vi pessoas que inalaram alguns óleos e tiveram não só sensações negativas, emocionais, como físicas, né? Tive uma pessoa que entrou em contato comigo que ela se sentiu mal inalando lavanda, por exemplo, né? Então, o que aconteceu? Possivelmente essa pessoa ou ela tem um poliformismo genético, que a gente chama, que pode ter uma resistência, e as moléculas, na verdade, uma absorção pode ser que foram muito fortes para ela, porque quando tem um poliformismo e amplia a ação de determinadas moléculas, isso pode ser demais para aquele organismo. Eu não acredito que foi isso, mas isso pode acontecer com algumas pessoas que têm um poliformismo genético, né? O óleo essencial ou qualquer medicamento depende do... Desculpa, gente, tá dando umas quedinhas aqui. Quem não sabe, eu moro num sítio e a minha internet é por satélite. Então, às vezes, pode dar. Faz tempo que não dá problema, mas parece que tá dando umas quedinhas, mas volta rapidinho, tá bom? Então, fiquem aí firmes, vamos lá. Então, eu tava falando, né, que a pessoa pode ter uma memória olfativa, e essa memória olfativa, vamos supor, se esse óleo essencial te remete a um cheiro bom, que para você, para o seu registro cerebral, né, para aquilo que você registra como bom ou ruim, aquilo é bom, aquilo é prazeroso, do mesmo jeito que comer uma comida gostosa que você gosta, logo que você sente o cheiro daquela comida, você já sente bem-estar. Não é assim que acontece? Na hora que alguém tá fazendo um cafezinho, vamos falar do cafezinho que muita gente tem aquele negócio, né? De sentir o cheiro do cafezinho. Vocês sabem que tem até óleo essencial de café, né? Que é bem interessante também. Então, cafezinho. E aí você sente aquele aroma, e esse aroma traz para você bem-estar. Não acontece isso? Quando alguém tá fazendo um bolo, aquele cheirinho, ou aquela comida bem gostosa, fazendo um arroz que fritou o alho e a cebola, vem o cheiro e te promove bem-estar. Então, esse é um dos fatores que promovem bem-estar, que é quando você inala algo que já você tem uma memória de coisa boa, uma memória positiva, né? Então, isso vai ser um impulso, um reflexo positivo que esse aroma vai te dar. E no momento em que você recebe esse estímulo positivo, ele manda sinais para o seu cérebro que são positivos e desenvolvem lá, né? Desenvolvem não, porque os neurotransmissores estão sendo produzidos todos os dias e ficam armazenados no nosso sistema nervoso central, lá dentro dos seus neurônios específicos. Mas ele vai mandar um comando para a entrada de cálcio ali nos seus neurônios e liberar determinados neurotransmissores, como por exemplo a dopamina, que é o nosso neurotransmissor do prazer. Então esse cheiro, ele pode sim estimular um bem-estar, pode também liberar serotonina, que é realmente o nosso neurotransmissor de bem-estar. E aí você vai se sentir super bem. Nossa, hoje vai ter uma comida gostosa na minha casa, né? Hoje, ai que delícia, agora um cafezinho, né? Então a gente sente até o nosso rosto, o nosso corpo relaxa, aquela sensação de prazer. Do mesmo jeito quando você tá andando numa mata, ou numa trilha, ou num jardim, ou numa rua, e aí você sente um aroma gostoso. Aí você para e fala, ai que delícia, nossa, que gostoso, de onde é esse aroma? Né? Então o nosso corpo, ele tem já predisposição para os cheiros, né? Que eu brinco, por isso que a gente tem nariz. A gente tem nariz não só
para, claro, respirar, para viver, né? Então, nosso nariz, ele existe para a gente viver. Então, nós precisamos da entrada do oxigênio. E a nossa boca também existe para respiração, porque nós precisamos ter toda essa circulação do ar. Mas a boca existe para falar também e o nariz existe para cheirar, não é mesmo? Mas a Drica tá falando, memórias olfativas, afetivas com aromas, delícias que liberam dopamina. É isso mesmo, libera dopamina. Então, a gente vai ter a liberação de dopamina, a liberação de serotonina, né? Muitas vezes, assim, dependendo de quem tá fazendo esse almoço, se é sua mãe, se é sua avó, se é o seu amor, né? Vai ainda liberar ocitocina, né? Que é o hormônio do amor. Então, assim, são muitos fenômenos e essa sensação de prazer, olha só, bem na hora em que a gente fala, ai, um cafezinho, ai, que delícia, a vovó tá fazendo uma comidinha tão gostosa para mim, isso dá um bem-estar, um prazer, então já tá liberando, ó, já processei, já foi para minha periferia, né? Porque nós temos sistema nervoso central, sistema nervoso periférico. E aí já senti, já processei, já mandei o comando e tô distribuindo aí dopamina, serotonina, distribuindo neurotransmissores de bem-estar, distribuindo uma coisa que tá promovendo para o meu corpo também sensações, né? Que vai ativar meu sistema nervoso parasimpático, por exemplo, porque no momento em que eu falo isso, faz você, né? Ai, que delícia, né? Que gostoso. Veja como seu corpo se comporta. Ele vai relaxar, ele vai, né, se desarmar, ele vai tirar aquele peso, porque vai falar, hoje é um dia bom, né? Hoje eu tô aqui com a minha avó, ou tô aqui com o meu amor, eu tô aqui com a minha mãe, ou hoje eu estou aqui cozinhando uma comidinha gostosa, e isso vai dar um prazer enorme, vai liberar dopamina. Eu adorei a frase da Drica, que é memórias afetivas com aromas, delícias que liberam dopamina, adorei. Então são delícias, são as comidas, mas também a gente tem isso nos óleos essenciais. Por quê? Nós somos natureza, nós somos animais e nós sentimos prazer com os aromas, né? Tanto que na pandemia, quando as pessoas perdiam o olfato, dava desespero, né? O olfato e o paladar, que é essa conexão, porque o nariz e a boca são ligados, né? Tanto que quando a gente faz limpeza no nariz, vem para a boca. Então a gente sabe que tudo, o ouvido, tudo aqui, essa região tem ligação. Só o cérebro aqui que é bem protegido, né? Nosso cérebro tem uma proteção muito grande porque ele tem uma importância muito grande na nossa vida. E esse comando, mesmo vindo de um estímulo, né, da comida ou do cheirinho do óleo essencial, ele vai enviar, porque aí vem do seu sistema, do seu pensamento, né? E aí esse sistema vai gerar dopamina e a dopamina vai ser distribuída e você vai ter ações de sorrir, você vai ter reações e vai se desarmar muitas vezes da sua tristeza, da sua ansiedade, vai equilibrar por aquele momento muitas coisas, vai ter um dia agradável, né? E com o óleo essencial, muitas vezes quando você compra seu primeiro óleo essencial, ou quando você começa a se relacionar com os óleos essenciais, você começa a se sentir com muito prazer, porque os aromas voltam a fazer parte da sua vida. Então essa memória afetiva e olfativa, ela é um dos fatores que promovem o bem-estar, né? Que é esse estímulo externo, esse estímulo do ambiente, que pode ser a comida, pode promover isso, mas também o estímulo do aroma do óleo essencial. Aí eu não estou falando ainda da química, eu estou falando somente do aroma mesmo, né? Do aroma que você sente, que você tem uma memória desse aroma e que para você esse aroma significa algo agradável. Porque o seu cérebro já tem registros, memórias sobre esse aroma. E é um aroma que te remete à natureza, à floresta, a laranjais, à sua avó, depende do que ele esteja remetendo.
E outros aromas, pode ser que você fale assim, ah, não gosto não, esse aqui eu não gosto não. E aí, então, nesse ponto, quando a gente fala de memória olfativa, quando a gente fala do bem-estar nesse sentido, vale a pena você usar óleos essenciais que você goste, né? Que aí a gente está falando dessas memórias. Então, isso é um primeiro ponto. O segundo ponto, como eu estava falando no início do nosso bate-papo aqui, os óleos essenciais são fármacos. Eles têm princípios ativos, né, produzidos pelas plantas. E eles têm, então, se eles têm princípios ativos, eles são química. Então, uma outra forma de utilizar os óleos essenciais para promover bem-estar é entendendo da sua química e utilizando moléculas específicas que realmente estimulam a produção ou a recaptação, né? Que significa estimulam que o neurotransmissor fique mais tempo na sinapse de determinados neurotransmissores, porque a gente tem óleos essenciais, por exemplo, que tem um grande potencial de liberar o neurotransmissor GABA. E quando o GABA se liga lá no receptor dele, que é um receptor iônico, né? O receptor abre e deixa passar bastante cloro. E o cloro, quando ele entra pelo receptor, pois é, gente, tem gente que nem sabe que nosso neurotransmissor conecta ali, né, no receptor e libera cloro. E liberando cloro para dentro da célula, para dentro do neurotransmissor, ele vai enviar sinais. Então, isso acontece o quê? Primeiro tem uma sinapse, o GABA é liberado ali na sinapse. Aí ele entra em contato com o neurotransmissor, com o receptor que fica ali na membrana do receptor pós-sináptico. E aí, nesse momento que ele está ali no receptor pós-sináptico, esse é um receptor de GABA e é um receptor iônico. E esse receptor vai abrir e vai deixar entrar cloro. E cloro, ele negativiza ali. E o que é negativo e positivo? Todas as reações que nós temos no nosso cérebro são elétricas, né? São voltagens elétricas, são sinais elétricos. Então, o que ele faz? Ele baixa a voltagem. Aí o GABA vai lá e baixa a voltagem que estava alta. Então, você estava excitada, ansiosa, o GABA vai lá e baixa essa voltagem e você começa a se sentir melhor, mais tranquila, né? Mais tranquilo, começa a sentir, agora eu posso respirar, passa o medo, ativa o seu sistema parasimpático e te tira do local de luta e fuga. E aí, nada no corpo é separado, tudo no corpo está interligado. A gente estuda muitas vezes separado, mas está tudo interligado, né? E também, além disso, a gente pode ter um estímulo ali, muitas vezes no mesmo óleo essencial, porque ele tem uma diversidade de moléculas, ou às vezes fazendo uma sinergia específica com moléculas específicas, onde você vai promover também o estímulo à liberação da serotonina na sinapse e também de ela ser recaptada ali na sinapse. E quando você faz isso com a serotonina, com o GABA, né? Você consegue o quê? Com a serotonina, ela não pode estar em excesso, porque ela causa ansiedade, mas ela pode estar ali promovendo bem-estar se ela estiver em equilíbrio. Então, a ausência de serotonina pode ser na sinapse, né, dos estímulos da serotonina nos receptores ali no neurônio pós-sináptico, pode gerar sintomas de depressão. E o excesso pode gerar sintomas de ansiedade. E o que os óleos essenciais, muitas moléculas dos óleos essenciais promovem? O equilíbrio ali da serotonina na sinapse, né? Permitir que saia da sinapse o excesso e que mantenha na sinapse uma quantidade de serotonina que é suficiente para promover bem-estar. E aí tem um monte de outros mecanismos, né? Além disso, então a gente pode influenciar sim
neurotransmissores. Inclusive, nós vamos falar muito mais disso profundamente na imersão que eu vou fazer no dia 5 agora, de agosto, no próximo sábado, semana que vem, uma imersão de um dia inteiro, onde eu vou falar sobre neurociência e aromaterapia clínica. E a neurociência, ela estuda o sistema nervoso, então a gente vai olhar para tudo isso, para todos os neurotransmissores e para as doenças. Vamos falar de TDAH, vamos falar de ansiedade, vamos falar de depressão, por que é causada e como a gente pode usar os óleos essenciais para isso, tá bom? Então, se você não está inscrita ou inscrito ainda na imersão, o link tá na minha bio, mas ele é exatamente o meu perfil aqui do Instagram, Carla, com H, né, C e H no final, aromaterapia.com.br. Aí você pode entrar lá, ver todas as informações da imersão e se inscrever, que vai ser um dia incrível, vai ser um dia todo, das 8 às 18, ao vivo pelo Zoom. Mas se você não puder, tá? Porque você tem um compromisso ou que você quer muito fazer parte disso, mas não pode estar lá, não desista, porque aí vocês vão ter acesso por 3 meses pelo Hotmart a essa aula. Vai ter certificado, vai ter apostila, então vale muito a pena você participar, tá? E lá a gente vai falar sobre tudo isso que eu tô falando, mas ainda mais detalhado, com imagens, né? Vou trazer imagens. E isso vai ser bem especial para vocês. Então, a gente vai falar sobre a neurociências e a gente vai falar sobre a ação dos óleos essenciais no cérebro para tratamento aí de ansiedade, depressão, TDAH e outras questões relacionadas a, às vezes, neurodegeneração, né? Então, eu falei, o primeiro efeito que traz bem-estar dos óleos essenciais é o seu efeito olfativo, né? Que é essa memória olfativa. O segundo é o seu efeito químico mesmo, que age nos neurotransmissores, que vai agir no sistema nervoso central e vai influenciar a produção ou a recaptação de serotonina, de dopamina, de GABA, né? Nós vamos ter aí vários neurotransmissores do bem-estar, que promovem bem-estar, sendo estimulados por moléculas dos óleos essenciais. Aí a gente está falando da química mesmo. O que acontece é que às vezes até nesse caso tem aromas que a pessoa nem gosta tanto, mas dependendo da molécula que a gente precisa usar, a gente acaba fazendo uma sinergia, construindo uma sinergia interessante com um aroma que a pessoa goste para conseguir juntar as duas coisas. Agora, bom quando a gente tem um óleo que a pessoa goste do aroma junto, né, com uma memória olfativa, e a gente melhora ainda esse resultado. Então a gente juntou duas coisas interessantes. E, por exemplo, a lavanda, muita gente não gosta de lavanda, né? Fala, eu acho que tem cheiro de limpeza. E a lavanda é um óleo muito importante no sentido de estimular a GABA, né? Que é esse neurotransmissor que desliga, que libera cloro, e que o cloro vai o quê? Vai baixar a frequência ali, a energia, vai desligar, vai baixar a voltagem ali que está muito acelerada para trazer calma, para trazer tranquilidade e bem-estar. E às vezes tem pessoas que não gostam de lavanda, então é preciso fazer esse aroma ficar bom e a gente usar os dois benefícios, tanto o benefício olfativo quanto o benefício químico do estímulo que nós queremos das moléculas que estão presentes, por exemplo, na lavanda, né? Aí nós temos uma terceira questão. Óleos essenciais também têm a capacidade de promover, não permitir que haja diminuição nos talômeros e às vezes até prolongar talômeros. Isso já é bem mais técnico, mas isso é um marcador de vida das células e isso vai promovendo também menos morte neuronal, né? Os nossos neurônios são células. Então, vai promovendo menos morte neuronal, pelo menos morte precoce, porque nossas células, elas nascem e morrem todos os dias, mas vai inibindo essas mortes precoces e que vá tendo muita morte. Por exemplo, uma pessoa que tem Alzheimer, ela tem morte neuronal, por exemplo, de neurônios que produzem acetilcolina.
né? Acetilcolina e muitas vezes dopamina também. Às vezes a dopamina fica até em excesso, tem um desequilíbrio, depende do caso. Já uma pessoa com Alzheimer, ela vai ter morte de neurônios de dopamina. Uma pessoa com TDAH, muitas vezes também tem a questão da dopamina e da acetilcolina. Então, fazer isso, regular isso e entender, e essas mortes neuronais, elas vão vindo também por conta dos talômeros, e os óleos essenciais podem promover o prolongamento de talômeros. Isso já é um assunto só para vocês saberem. Aí temos aí, já falamos 3, temos um quarto efeito interessante para o bem-estar. E aí por que eu falei dos talômeros? Porque a morte de neurônios vai causando desequilíbrios de neurotransmissores. E aí muitas pessoas começam a desenvolver doenças neurodegenerativas. O que é neurodegeneração? É quando vai tendo a destruição de neurônios, vai tendo a degeneração de neurônios. E aí esses neurônios, às vezes específicos de um determinado neurotransmissor, começam a não existir naquela pessoa, ela ter dificuldade, ela não processa, e então ela começa a desenvolver doenças neurodegenerativas, tá? E isso acontece com a morte de neurônios, e pode acontecer de a gente sem querer estimular isso na nossa vida, né? E muita gente acha que é totalmente genético, mas hoje em dia, com a vida, com a destruição de neurônios que nós fazemos todos os dias, a gente tem que tomar bastante cuidado. E aí tem outras coisas que também vão promover bem-estar, claro, né? Com os óleos essenciais, que é você cessar, conseguir lidar com processos inflamatórios e processos oxidativos. Porque os processos inflamatórios e os processos oxidativos também vão causar a morte neuronal e também vão, em consequência, influenciar os neurotransmissores. Então, vocês veem como a aromaterapia é completa? Como com a aromaterapia clínica e compreendendo essa química e esses funcionamentos, e muitas vezes um único óleo essencial, ele tem a capacidade de agir em todos esses níveis. Então isso é fantástico, né? Você vai ter, mesmo só simplesmente por uma inalação, tá? Às vezes a gente precisa, assim, né, de uma massagem. Por exemplo, outro fator interessante que promove bem-estar é a massagem com óleos essenciais, o uso tópico dos óleos essenciais. E por massagem, muito mais, porque a massagem, ela toca pontos de energia do corpo, e a massagem, além de promover o toque, o relaxamento da musculatura através das técnicas de massagem, se utiliza óleo essencial, muda tudo, né? Uma vez eu fui fazer uma massagem com uma moça que ela veio usar um creme com um cheiro ruim, que tinha uma consistência estranha, e eu me senti muito incomodada, aquilo me trouxe mal-estar, né? Já quando eu faço massagens, né, quando eu recebo massagens com um óleo vegetal de boa qualidade, um óleo essencial, aquele aroma gostoso que fica na sala, ele vai promovendo o meu bem-estar, não só pela inalação, mas também porque no uso tópico, na massagem, ele vai estimular pontos de energia do corpo, né, que até são pontos de acupuntura, por exemplo. Nós temos nervos, né, por todo o corpo, nervos que são os nervos que enviam sinais para o cérebro e que recebem sinais do cérebro. E esses nervos, né, quando a gente faz a massagem, a gente estimula esses nervos. E os óleos essenciais, eles adentram a nossa epiderme, a nossa derme, chegam na corrente sanguínea, e lá na corrente sanguínea ele vai se espalhando e vai circulando e vai promovendo muitas vezes relaxamento. Ali na musculatura mesmo, ele pode promover relaxamento muscular, e a promoção de relaxamento muscular também traz bem-estar. E ele vai entrar na corrente sanguínea e vai circular e vai trazer também bem-estar. Você vai fazendo a massagem com os olhos, enviando estímulos para o cérebro também. Não só pela via olfativa, porque você está ali sentindo os aromas, mas pela via tópica especificamente.
A Marliude tá falando. Carla Campos, quantos os olhos que ajudam no processo? Ai, são vários, mas eu não posso, hoje eu não tenho como falar de tumor do câncer, porque isso é bem delicado. Eu recomendo que uma pessoa que vai usar para câncer, que ela passe com uma consulta, né? Com um aromaterapeuta clínico. Se quiser, pode marcar uma consulta comigo, porque eu analiso o exame, eu analiso o tipo de célula, né, de cancerígena, o nível do câncer, e aí a gente vai trabalhando com os óleos essenciais mais assertivos, né, mais específicos para o tipo de câncer da pessoa. Mas o que eu posso dizer é que, por exemplo, um óleo como copaíba é imprescindível para uma pessoa com câncer. Aí pode fazer um uso sublingual, por exemplo. Por quê? Porque o copaíba, ela é um óleo bem completo, né? Ela promove, ela é anti-inflamatória, antioxidante, é anticâncer, né? Mas não existe protocolo pronto, tá, gente? O que eu uso para o câncer, tumor de câncer? Primeiro, que tumor, que câncer, aonde? Como estão os exames dessa pessoa, que nível que ela tá? Então, assim, não funciona assim, né? Então, para promover um bem-estar no caso do câncer, aí tem várias coisas que a gente pode fazer. Então, por exemplo, a pessoa está fazendo quimioterapia e radioterapia, então eu posso ajudar com a inalação de alguns óleos que ajudam ela a não ter enjoo, ela se sentir melhor depois de um tratamento, né? Depois do tratamento que ela está fazendo. Eu posso usar óleos antioxidantes, porque um corpo com câncer, ele não pode estar com estresse oxidativo, geralmente ele está inflamado, geralmente baixa a imunidade. Então tem vários segmentos ali que você pode utilizar para promover o bem-estar de uma pessoa com câncer, além do tratamento do câncer em si, que é matar as células cancerígenas, que isso também nós temos óleos essenciais que causam a apoptose, que é a morte de células cancerígenas, né? E a gente pode ir fazendo também, por exemplo, pós-tratamento, ajudar essa pessoa a se recuperar pós-tratamento e fazer um protocolo, né? De acompanhamento futuro para que ela não desenvolva câncer novamente. Então, existem diversas formas, viu, Marliude, que a gente precisa estudar caso a caso. Mas copaíba é um óleo interessante, muitas vezes eu trabalho com laranja que tem bastante limoneno, né? Então, que o limoneno é uma molécula interessante, mas aí muitas vezes precisa de ingestão, aí a gente tem que ver a dosagem direitinho de acordo com o tratamento. Então, o que eu posso dizer, assim, de um óleo que se pode usar com uma pessoa que tá com câncer e que você não entende, umas 2, 3 gotinhas de óleo de copaíba embaixo da língua e umas 3 vezes por dia. Mas esse seria um protocolo básico, assim, só para desinflamar, para poder trazer mais bem-estar para essa pessoa, para ser antioxidante, para ajudar no processo regenerativo e no crescimento de células boas e não no crescimento de células tumorais, né? Para não ter uma proliferação do câncer, porque um tratamento assertivo com óleos essenciais, ele ajuda a não ter crescimento, ele ajuda a não ter proliferação de câncer e ele ajuda a matar células cancerígenas. Mas para isso a gente precisa realmente acompanhar esse paciente, entender, fazer uma anamnese, entender, ver os exames, entender exatamente como está o estado, porque cada pessoa está num estado diferente, qual célula, qual nível de câncer, porque tem óleos que são estudados para células específicas, quando a gente usa aquela molécula específica, tem mais efetividade, então precisa passar por uma consulta e muitas vezes eu faço um estudo da pessoa, cada pessoa eu faço um estudo, né? Porque são indivíduos separados. Então o Joel tá falando, a Joel, né? Joel. Falo, Carla, qual o melhor óleo você indica para Parkinson e Alzheimer? Bom, também não gosto de falar assim, sabe, Joel, porque como eu falei, eu não acredito em protocolo pronto. Saí aqui na internet falando que esse óleo serve para isso e esse óleo serve para aquilo, porque cada caso é um caso. Mas o que nós sabemos é que pessoas que têm Alzheimer, inclusive eu vou falar disso, Joel,
na imersão que eu vou dar dia 5. Lá sim você vai conseguir aprender, porque vamos ficar juntos lá, né? Das 8 às 18, vamos ficar junto bastante tempo. E aí eu vou trazer imagens, vou falar o que acontece no Parkinson, o que acontece no Alzheimer, quais moléculas e o que mais influencia. Porque não é só óleo essencial, a gente precisa trabalhar com algumas suplementações, a gente tem que tomar cuidado com algumas coisas, né? Depende do medicamento que essa pessoa já toma, porque muitas vezes ela já toma medicamentos para estimular a dopamina, para estimular a acetilcolina. Mas eu recomendo alimentos, né, saudáveis que tenham triptofano, que tenham colina e óleos essenciais. Então, por exemplo, depende. A copaíba, ela é excelente, por exemplo, para uma pessoa com Alzheimer. A lavanda também, porque ajuda a acalmar, né? Muitas vezes depende do estágio do Alzheimer, depende do estágio do Parkinson. O Parkinson, ele é uma doença autoimune, né? Então a gente precisa avaliar o que está acontecendo, o que está atacando essa pessoa e também como estão os neurotransmissores dela, como que está a situação. Então eu não passo o protocolo pronto pela internet. Se vocês forem olhar todos os meus posts, minhas lives, vocês vão ver que eu não faço isso, mas eu ensino profissionais, né? Eu dou aula, eu tenho uma formação em aromaterapia clínica, em que você vai aprender a analisar o caso e escolher os óleos corretos. Se você vier na imersão, você vai entender o que eu tô falando, tá? Porque, claro, tem olhinhos que vão ajudar, vão trazer bem-estar, né? Esse é o tema da nossa live hoje, falar de bem-estar. Vão trazer bem-estar para a pessoa que tem Alzheimer e que tem Parkinson? Vão ajudar. Por exemplo, frankincense, que é o olíbano, pode ajudar muito quem tem Parkinson. Mas não é assim, né? Você tem que analisar a pessoa para ver a dose, porque não é simplesmente usar de qualquer jeito. Quando a gente está falando de um bem-estar de uma pessoa saudável, é uma coisa, ou quando está com uma tristeza, uma depressão leve, mas quando você fala de TAG, de transtorno generalizado, quando você fala de TDAH, quando você fala de Alzheimer e de Parkinson, que já são doenças neurodegenerativas, a gente tem que trabalhar para impedir essa degeneração, né? Com tudo em casa, com alimentação e com tudo. E muitas vezes acabam levando esse paciente para uma clínica, ele acaba comendo um monte de farinha, um monte de coisa inflamatória, que vai piorando a situação. Então, tirar alimentos inflamatórios e usar óleos essenciais que são, por exemplo, anti-inflamatórios, que é o caso da copaíba, que pode ajudar. Sublingual, aí não influencia medicamentos, não influencia tratamentos. Mas isso eu não posso te dizer que vai tratar. Eu tô falando algo que vai trazer bem-estar, que vai ajudar. Pra gente tratar, muitas vezes a gente faz um trabalho junto do médico, né? Verifica qual medicamento tá tomando, qual a ação desse medicamento, pra gente poder contribuir, né? Porque muitas vezes quem tem Parkinson tem a questão da falta da dopamina, né? Só que dopamina demais pode trazer efeitos bem graves, né? Efeitos bem graves psíquicos. Então, a gente tem que equilibrar isso direitinho, não é uma brincadeira. Mas a pessoa inalar uma lavanda todos os dias porque acalma, porque tem pessoas com Alzheimer e com Parkinson, principalmente Alzheimer, que tem um ponto que começa a ficar nervoso, né? Começa a ficar irritado porque não consegue lembrar as coisas. E aí a importância de usar óleos essenciais, por exemplo, que inibem a acetilcolinesterase, que é uma enzima que impede de a acetilcolina ser liberada na sinapse. E a acetilcolina é o neurotransmissor da memória. Mas para ter acetilcolina na sinapse, a pessoa precisa comer alimentos que tenham colina e ajudar na produção de neurônios. Já está provado que existe bioplasticidade, que é nascimento de novos neurônios mesmo em pessoas idosas, né? Não é que morre e nunca mais nasce. Tem uma pessoa uma vez me questionou aqui no Instagram, mas não, eles morrem e não nascem mais. Não, isso é a ciência antiga, já se comprovou atualmente que existe bioplasticidade e neuroplasticidade. Então nasce
novos neurônios. E se você pode estimular isso, você pode estimular muitas coisas com óleos essenciais e a acetilcolinesterase. Mas envolve toda a alimentação, beber água, os estímulos que essa pessoa com Alzheimer recebe, né? Vitamina D, porque sem vitamina D, sem magnésio, sem determinados minerais e vitaminas, não consegue produzir neurônio, né? E tem óleos essenciais que ajudam também na plasticidade, que pode ser colocado à noite no difusor, né? Um deles é o óleo essencial de cúrcuma, o turmeric, que pode ser colocado num difusor com um olhinho de lavanda, com laranja durante a noite, mas também não todas as noites. Aí algumas vezes na semana para estimular, mas também não adianta só isso. Precisa dormir no escuro, precisa estar no escuro total, né? Precisa tirar celular, coisas que estão na tomada, televisão, essas coisas do quarto, e realmente dormir cedo, promover o ciclo circadiano direitinho, né? Então, você tá vendo? São várias coisinhas importantes. Ver as vitaminas, ver como tá o selênio, ver como tá a homocisteína, ver como tá a B12. Tem bastante coisa pra gente olhar num caso assim, tá? Venha pra imersão dia 5, semana que vem, para você se inscrever, tá? É só entrar no Carla Campos, deixa eu colocar aqui para vocês. Carla com C, né? Carla com H no final, Campos, aromaterapia.com.br. Aí tem o HTTP, né? HTTP dois pontos, barra. Acho que é barra, né? Aí, então vocês podem entrar nesse link, copiar e colar aí, ou, né, digitar, e vocês conseguem ter todas as informações sobre a imersão em neurociência e aromaterapia clínica. E aí lá você vai ver a imagem do neurônio, como funciona, o que acontece com uma pessoa que tem Alzheimer, o que acontece com uma pessoa que tem Parkinson, e a gente vê como a gente pode ajudar com aromaterapia. Lógico que para aprender mais ainda sobre tudo isso, eu recomendo que você venha fazer a formação em aromaterapia clínica, porque na formação a gente tem o módulo de química, que são mais de 40 aulas. Nós temos o módulo de farmacologia, para você entender o que é um receptor iônico, o que é um receptor de membrana, todas essas coisas. Porque se a gente quer trabalhar com doenças, eu acho assim, né? Se você trabalha com doenças, uma pessoa, um médico, ele estuda há anos para fazer um trabalho. A gente quer atuar na área do médico só pegando um protocolo pronto, gente. Isso não pode acontecer. A gente tem que entender que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Joel, é online, vai ser online, sábado que vem, dia 5, ao vivo, das 8 às 18. Vai ser uma super aula, um super curso com apostila, com certificado. E depois você vai poder rever essa aula, você vai ter 3 meses de acesso a essa aula pelo Hotmart, tá? Então, vai ser online ao vivo comigo. Então, a gente vai ter trabalho, atividade prática, eu vou mostrar várias coisas, mapas mentais, para vocês visualizarem o que cada neurotransmissor faz no organismo e quais as moléculas dos óleos essenciais você pode escolher. Então, primeiro a gente pensa na molécula, depois a gente pensa quais óleos... Joelma... desculpa, Joelma. Eu tava vendo aqui, eu falei, acho que a imagem é de uma mulher. Joelma, desculpa, querida. Então, Joelma, aí a gente primeiro olha primeiro olha a questão, onde nós queremos atuar. Tem todo um critério na aromaterapia clínica para a gente escolher um óleo essencial. A gente não sai escolhendo porque viu no livro ou porque a professora veio aqui na live falar um protocolo. Não, às vezes as pessoas saem ansiosas, a Carla falou que tal óleo é bom, sai usando.
mas às vezes não vai ter tanta efetividade se vier conhecer. E uma coisa é você usar com você, outra coisa é você entrar na área da medicina, da psiquiatria, né? Então é importante você saber como que, para você dialogar com os médicos, para você poder dialogar com o seu paciente, para ele entender o que o óleo essencial vai estar fazendo, porque muitas pessoas ainda hoje pegam um óleo e acham que é um vidrinho com um cheirinho bom que tirou da planta. Não tem a menor ideia do funcionamento farmacológico e químico que eles têm, que os óleos essenciais têm. E aí, se você chega só com o protocolo pronto, né? Você chega com o protocolo pronto, você simplesmente só convence a pessoa, usa isso que é bom. E a pessoa usa porque ela confia em você. Mas você não sabe, não tem a menor ideia do que realmente você está fazendo. Por isso eu recomendo, vem para a imersão, vem para a formação. Se você trabalha com pessoas, se você já é aromaterapeuta, mas ainda não tem o conhecimento clínico da química, da farmacologia mais profundo, né? De receptores, enzimas, de como os óleos agem. Então, eu recomendo que você venha para a formação se você já trabalha com isso. Inclusive, muitas pessoas que fazem meu curso já fizeram muitos cursos de aromaterapia e vêm fazer o meu curso e gostam bastante, porque é onde você se especializa em aromaterapia clínica para ter critérios mais aprofundados, para dialogar com médicos, para entrar, para fazer realmente tratamentos mais aprofundados, entender o que você está fazendo, tanto nas questões emocionais quanto físicas, né? Ai, meu Deus, um passarinho bateu aqui, coitadinho. Já foi. Maliude, eu não sei te dizer o que... Depende, entende? Depende. DDR é muito bom, é do Terra, é um óleo que tem tomilho, parece, né? Não lembro todos os óleos que tem no DDR. Parece que ele tem frankincense também, né? Não lembro. O olíbano, ele é um óleo muito bom, mas não funciona assim, entende? É isso que vocês precisam entender. Quando você está falando de câncer, não funciona assim, esse óleo ajuda, eu vou ajudar. Não, essa pessoa, ela precisa de um cuidado mais especial. Você encaminha ela ou você vai com... E aí, esse aromaterapeuta vai te passar o protocolo, você faz as coisas para ela. Mas, assim, não funciona assim, é bom. Depende de que câncer. Tomilho é muito bom, ele é anticâncer. Olíbano é muito bom, ele é anticâncer. Mas eles têm, por exemplo, muitos estudos mostram propriedades do olíbano sendo interessantes para câncer de mama. Muitos estudos mostram, né, o óleo essencial de cravo sendo interessante para outro tipo de câncer de mama. Depende, é um câncer estrogênio dependente? Que tipo de câncer? Em que nível está esse câncer, né? Então, muitas vezes, eu pode trabalhar com olíbano, com laranja, com tomilho, com cravo, depende. Então, cada caso é um caso. A gente precisa ver, tem a dosagem, tem a forma de uso, né? Tem as questões emocionais dessa pessoa, como que essa pessoa tá com relação ao câncer, que estímulos ela tem dado para o cérebro dela. Então, às vezes, a gente trabalha com um tratamento mais completo, através de uma inalação e também de um uso oral, às vezes até de um uso tópico. Então, tudo depende, Marilde. Esses óleos são bons, sim, são óleos que fazem parte de alguns óleos que são usados. Muitos óleos essenciais são interessantes para tratamento de câncer, para tratamentos de bactérias, de fungos, só que o câncer, ele tem muito mais do que só o câncer ali, o que gerou o câncer, né? Inclusive, eu tenho uma aula que vai ficar disponível para vocês adquirirem, que assim que terminar a imersão sábado, vai estar... a gente vai abrir as vagas da formação e depois vai estar os links das aulas avulsas que eu tenho. Vai ter uma aula sobre câncer, aí você vai poder fazer. É uma aula super... num valor acessível e tudo, para você fazer. Aí você vai ter uma ideia do que é o câncer, quais as moléculas... que tipo de câncer, o que você pode fazer, entendeu? Não é assim. Para você ter uma ideia, na formação a gente tem um módulo inteiro sobre câncer para ensinar, para mostrar quais são os mecanismos do câncer, o que acontece ali, como você pode escolher óleos essenciais mais assertivos. Porque, veja bem, eu não trabalho com aromaterapia assim avulsa, eu trabalho com aromaterapia clínica, então eu tenho essa responsabilidade.
Por isso eu tô falando para você, sim, são óleos interessantes. Não sei se são os melhores óleos para essa pessoa, para esse tipo de câncer, entende? Porque nós teríamos que avaliar. Então, no caso, é bom uma pessoa passar por uma consulta para analisar os exames, para fazer toda uma análise e aí sim estabelecer um tratamento para ela. Obrigada, linda, Marilde, maravilhosa. Quero essa aula também. Eu ainda, na verdade, eu não lembro de cabeça agora o valor, Marilde, mas logo ela vai estar disponível. A gente está arrumando, né, fazendo a ediçãozinha dela para poder colocar disponível para vocês no Hotmart essa aula sobre câncer, tá? E quem quer aprender mais profundo, aí vem para a formação, que na formação a gente tem um módulo inteiro bem completo, né? Pode fazer a imersão, Joelma? Pode. Ainda tem o curso de aromaterapia. Posso fazer a imersão? Pode fazer a imersão. A imersão é para... não tenho. Pode fazer sim, você vai entender. E lá a gente vai poder conversar, você pode... Não tem problema, você pode fazer. Você já usa óleos essenciais, Joelma? Pode fazer a formação. Tem gente que, inclusive, quando se apaixona pelos óleos essenciais, para não fazer um monte de curso e ficar fazendo, gastando dinheiro, vem direto fazer a formação. Eu tento, na formação, ser super didática e conversar com quem ainda está começando e com quem já tem conhecimento. E a imersão, ela vai ter essa linguagem também, mas ela vai trazer também um conteúdo bem aprofundado. Mas se você já usa óleos essenciais, participar dessa imersão e começar do zero com óleos essenciais. Esse é o melhor, vou dizer, viu? A Drica, olha lá, a Drica tá já inscrita. Nunca fiz isso, então venham participar, porque vocês vão ter uma ideia, vocês que estão começando do zero, vocês vão começar já iniciar da forma correta, já vão ter uma noção ampla do que é aromaterapia, já vão perceber essa coisa do protocolo pronto, já vão, né, vão vir sem vícios e vão conseguir já realmente se formar com uma base bem sólida, né? Eu tenho uma formação bem extensa em aromaterapia, normal e clínica, né? Eu estudei muitos anos, eu estudo há mais de 15 anos, estudei 2 anos na França, 3 meses eu fiquei, 2 anos porque foi pandemia, então o curso acabou sendo pelo Zoom, né? Eu não pude estar lá. Mas 3 meses eu fiquei lá em Paris estudando com o professor Francomme, que é um dos maiores mestres da aromaterapia, e eu fiz tudo isso justamente para dominar a química e a farmacologia e para trazer para o Brasil um conhecimento mais aprofundado, né? Então, a minha escola é a aromaterapia francesa, que utiliza os óleos essenciais como medicamentos mesmo, né? Como fármacos. Inclusive, o livro do meu professor é Óleos Essenciais, né? E como fármacos mesmo. Como o Dr. Valnet, que era um médico, né? Todos esses estudos que a gente vê sendo feito é o que eu venho trazendo para vocês. Então, eu trago, por exemplo, na imersão, vocês vão ver embasamento científico, eu vou trazer estudos, vocês vão entender, né? Na formação, a gente aprende a começar a reconhecer um estudo científico, fazer uma análise de um óleo essencial, se ele é puro, tudo isso, né? Então, vem sim para a imersão, que vai ser muito legal, e onde a gente vai falar de neurociências, né? Na imersão, nós vamos falar de sistema nervoso central. Porque, para vocês terem uma ideia, um estudo de aromaterapia é uma medicina. Então, para você aplicar uma medicina, você tem que conhecer como o fármaco... Ninguém sai aplicando um remédio sem estudar a farmácia, sem estudar princípios farmacológicos. Um médico, ele tem aula de farmacologia. Um farmacêutico, né, para aplicar remédios que tem 1, 2 moléculas,
Imagine a gente que é aromaterapeuta, que trabalha com medicamentos, né, naturais e fármacos naturais, mas que tem dezenas de moléculas. Então precisa estudar, né? Desculpa quem não concorda, mas eu nunca... E assim, quanto mais eu estudo, eu vejo que eu tenho que estudar mais. E é assim, gente. Se a gente quer lidar com medicina, se a gente quer lidar com o corpo humano, se a gente quer lidar com o outro, com as pessoas, precisa estudar. Precisa estudar, não tem jeito, né? Não dá pra você ficar... Dá para você ficar fazendo, né, o que eu falei, memória olfativa, ajudar a pessoa a ter bem-estar, dá para você fazer uma coisinha para dor de cabeça, para febre, para dorzinha de barriga. Agora, a gente quer falar de Alzheimer, de Parkinson, de câncer, aí, tem que estudar, tá bom? Vamos lá. Bom dia, quem não deu bom dia. Maliúde, a gente está estudando um valor para formação bem especial, que a gente está estudando agora, essa semana, porque nós vamos abrir as inscrições da formação semana que vem, né? Acabando a imersão, a gente vai abrir as inscrições da formação, para quem quiser fazer a formação. Então, aí vai ter o valor, eu ainda não consigo te falar sobre o valor agora, tá? Mas vem para imersão, você vai gostar, viu, Marilde? Você que está sempre me acompanhando, que eu sei, você está sempre nas minhas lives, tenho certeza que você vai gostar muito da imersão, vai te abrir a cabeça, tá bom? Tem mais alguma pergunta, pessoal? Então, vamos só revisar e eu vou fechar a live, tá? Então, bem-estar, a gente percebe que os óleos essenciais, eles têm uma ação ampla, né, que promove bem-estar, desde a ação específica, né, do aroma, da memória olfativa, quanto da química dos óleos essenciais, agindo no sistema nervoso central de diversas maneiras, estimulando, né, neurotransmissores, estimulando diversas ações ali das sinapses, enfim. Nós temos a questão antioxidante, porque e a questão anti-inflamatória, porque muitas doenças neurodegenerativas são geradas por questões oxidativas, né, estresse oxidativo e inflamação. Além do que a gente tem ali também agir, que eu não falei, do eixo HPA, né, que é trabalhar no eixo, né, hipotálamo, hipófise adrenal, que é onde nós produzimos cortisol, né? E o cortisol em excesso vai causando muitos sintomas. Até quem não viu minha live passada, terça-feira, eu falei sobre isso. Então, quem tem o cortisol desequilibrado, o excesso de cortisol por períodos muito prolongados, pode gerar obesidade, pode gerar ansiedade e depois você pode ter hipocortisolismo. Por excesso de cortisol pode gerar hipocortisolismo por muito tempo, o que vai gerar depressão, vai gerar hipotensão, vai gerar hipoglicemia, vai gerar um monte de coisas por excesso de cortisol prolongado. Então, assim, o bem-estar também está ligado a promover a nossa química interna de uma forma adequada, né? E aí, quando a gente fala disso, unir, né, atividade física, uma boa alimentação e o uso correto de óleos essenciais é um trio perfeito, realmente perfeito, que pode trazer, claro, fazer meditação, fazer terapia, fazer, né, algo que te dê prazer, uma dança, aula de música, aula de pintura, artes de modo geral estimulam o cérebro, né? E aí você vai conseguir trazer mais bem-estar para sua vida. No curso você fala sobre as marcas de óleos essenciais, qual é mais indicada? Oi, Elisa, tudo bom? Então, olha, eu não falo de marcas, mas eu falo de como você consegue escolher a melhor marca. Eu ensino você a identificar as melhores marcas, porque existem muitas marcas de óleos essenciais no Brasil e no mundo. Então, vamos supor, você vai viajar para fora, como você identifica que aquela marca é boa? Para você não comprar um óleo adulterado fora do Brasil, por exemplo.
Então, eu não ensino quais marcas você vai comprar, mas eu ensino como você identifica um óleo essencial de qualidade e como você identifica uma marca boa e que quando você necessita para você ver se você pode ou não comprar esse óleo essencial, né? Então, eu te ensino a analisar a cromatografia, te ensino a olhar o rótulo, te ensino ao que você pode pedir para essa marca, como você identifica que a marca tem um trabalho sério, tá bom? Então, eu faço isso porque isso te dá mais autonomia, tá bom? E aí, isso faz você, por exemplo, às vezes você vai num lugar que a pessoa destila o óleo, né? Então, aí você precisa olhar, tá? Ela destilou o óleo, aí você consegue ver. E aí não é, às vezes é uma pessoa ali que você tá comprando, que é um produtor, e é um óleo bom e você nem sabe. Então, o importante é você conhecer o que é um óleo bom e como uma marca boa se comporta. E aí você vai saber fazer a sua escolha, né? E vai saber também, muitas pessoas que fazem curso comigo também são donos de marcas, né? São pessoas donas de marcas ou são consultores de determinadas marcas. Então, por isso eu não falo as marcas, mas eu ensino você e inclusive esses produtores a se tornarem mais éticos, competentes e com olhos cada vez melhores. Então, inclusive para você poder saber escolher, tá bom, querida? É isso, Elisa. Não, mas no Brasil a gente tem óleos essenciais maravilhosos, inclusive agora está tendo um movimento bem grande de produção de óleos essenciais brasileiros. Então, isso é muito interessante a gente saber, porque no Brasil é delicado, porque o óleo essencial brasileiro, muitas vezes em cada lugar onde a planta se desenvolve, ele é diferente, mesmo sendo da mesma planta. Por isso a gente tem que aprender a química. Então, a gente tem aula na formação, tem aula de botânica também, para você saber como é a classificação, a nomenclatura botânica, por que que é assim, né? Saber como, de que partes da planta vem o óleo. Então, tem um monte de coisa muito interessante que é importante a gente saber, que vai para além de pegar o vidrinho, comercializar o vidrinho ou fazer o protocolo do óleo essencial. A gente tem que entender o que tem por detrás de tudo isso. E aí a gente consegue identificar marcas que têm esse olhar, né? Esse olhar para a natureza, para o cuidado. E aí a gente vai selecionando as marcas mais que tem a ver com a gente, que a gente acredita, né? Tá bom? Então é isso, meus amores. Mais alguma pergunta? E aí eu vou fechar. Ah, que bom, Joelma. Eu penso assim, né? Porque eu sou aromatóloga, eu estudo óleos, eu estudo a medicina dos óleos essenciais. E para eu usar óleos essenciais como medicina, eu tenho que saber selecionar óleos bons. E às vezes você, como aromatóloga, você encontra uma pessoa e ela fala, eu tenho um óleo aqui. Ou ela fala, eu achei ali um óleo baratinho. Esse óleo que ela achou pode ser muito ruim, adulterado. Inclusive na formação a gente tem aulas sobre a pureza, sobre o que é adulteração, como os óleos são adulterados, como as empresas precisam se comportar para serem, né? Imagina, Juliana, como as empresas têm que se comportar. Então você precisa entender de tudo isso, né? Quando você vai lidar com a aromaterapia clínica. Quando você vai usar o óleo essencial como medicamento, você não pode usar qualquer óleo. Você tem que usar óleos puros, né? Óleos que realmente têm efetividade terapêutica. Juliana, vai ser sábado que vem, dia 5. Então, essa semana é a corrida aí das inscrições, né? A gente tá com as últimas vagas. Então, vai ser dia 5, Juliana, o dia inteiro, para todo mundo que tá aqui, que ainda não ouviu. É dia 5, sábado que vem, o dia inteiro, das 8 às 18, ao vivo comigo no Zoom. Onde a gente vai poder trocar, onde eu vou passar slides, onde vocês vão ver as imagens, vídeos. A gente vai ter atividade prática, né? E também depois você vai ter acesso a essa aula por 3 meses no Hotmart, para você poder rever, para você poder estudar, poder aprofundar seu estudo. E você vai receber certificado e material didático, uma apostila, tá?
Então, vai ser muito legal. Eu recomendo que você se inscreva. E o valor é um valor simbólico. Eu não fiz de graça, por quê? Porque eu quero pessoas comprometidas lá, pessoas que realmente queiram aprender. Quando a gente faz de graça, às vezes vem um monte de gente que é só curioso, ou não, a pessoa se inscreve e não aparece, não faz. Então, assim, tem um valor simbólico. São 10 parcelas de R$ 9,80. Então, assim, é um valor que não vai, né, afetar a vida de ninguém. Vai só estimular você, que você pagou e que você vai fazer porque você pagou. Infelizmente, hoje em dia é assim. Eu já dei muita coisa de graça e as pessoas não se envolvem, as pessoas não dão valor, então eu resolvi fazer, mesmo com valor simbólico, mas vai ser um dia incrível, vai ser um dia inteiro da minha dedicação ao vivo, né? Então é o meu tempo, é o dia inteiro, eu compartilhando o meu conhecimento, eu trocando com vocês, e vai ser bem legal, porque eu vou poder ver o rostinho de vocês, né? Sempre vocês veem o meu e eu não vejo de vocês. E vai ser muito legal por causa disso, né, também. Então, a inscrição é nesse link que tá aí, carlacampusaromaterapia.com.br. E aí lá tem toda a explicação, tem a programação, nesse link tem a programação, tem tudo que vai ter, né? Tem lá o meu currículo também para você me conhecer melhor, viu? Então, vem assim, se inscreve hoje, já garante a sua vaga e já reserva a agenda, faz um X. Vai ter intervalo, tá, gente? Vai ter intervalo para almoço, vai ter intervalo para café, vai ter intervalo para banheiro, vamos tomar cafezinho juntas. Então, vai ser das 8 às 18, sábado que vem. Vamos acordar cedo e vamos ter um dia bem produtivo, de estímulo ao nosso cérebro, ao nosso sistema nervoso central, para entender melhor essa história do que é uma aromaterapia clínica, o que é uma aromaterapia que trabalha de forma medicinal, o que é uma aromaterapia que atua entendendo os princípios farmacológicos e químicos, né? Então isso é muito importante para você crescer na aromaterapia, para você se tornar uma profissional diferenciada, né? Eu tenho muitas alunas que estão fazendo transição de carreira, tenho alunas que são profissionais de saúde e tenho alunas que estão começando do zero, que se apaixonaram por óleos essenciais, mas querem começar direito, já têm um olhar, quero aprender tudo. Se eu vou me tornar uma terapeuta clínica, eu vou ver lá para frente, mas eu quero fazer esse estudo. E vem fazer o estudo e depois decide o que vai fazer como profissão, se vai querer trabalhar ou não com aromaterapia clínica, né? Tá bom? Então tá, Joelma, entra no link, eu espero vocês, Juliana, também te espero na formação, na imersão, na formação se vocês quiserem também, mas na imersão, espero vocês na imersão, sábado que vem, as inscrições estão aí. No meu caso, sou professora de jiu-jitsu, que legal, e quero ajudar os meus alunos. Que legal, Juliana, vai super ajudar, né? Imagina o jiu-jitsu que é você trabalhar nessa consciência do respeito e de cuidado e tudo. Você vai adorar a imersão. Eu acho que você vai adorar, vai ajudar muito. E hoje, não sei se é para crianças, né? A gente tem uma quantidade muito grande de crianças com TDAH e com ansiedade, né? Muito caso de ansiedade e TDAH. Olha lá, a Elisa tá falando que é profissional de saúde e transição de carreira. Então você vai amar fazer a imersão e a formação. Você vai amar. Elisa, vai gostar muito mesmo. Eu te garanto, viu? E aí, no caso, hoje as crianças, né, para quem... Não só crianças, né? Adultos também estão com crise de ansiedade e TDAH e às vezes vão para o esporte para descarregar, né? E a gente poder ajudar com tudo isso junto, né, o esporte, porque eu acho para mim é isso, é esporte, nutrição e aromaterapia, esse é o trio perfeito. Então, trabalhar com esporte, nutrição e aromaterapia, você muda a vida das pessoas. Ai, que legal, Elisa, pode contar comigo aí com o meu apoio para você fazer essa transição, né, e não uma transição que você deixe o seu conhecimento para trás, né, você traz o seu conhecimento junto, agrega a aromaterapia e aí você pode ajudar as pessoas sendo profissional de saúde, aromatóloga, né? Aromaterapeuta clínica. Olha que legal. E na formação você recebe um certificado profissional registrado, né? Com selo do RDA, tudo direitinho.
E eu já tô aqui no movimento para tornar a formação uma pós-graduação, que em breve a gente vai ter novidades. E aí as pessoas que já foram alunas também vão poder conseguir as horas para fazer a conclusão como pós. A gente está na iminência de conseguir fazer isso. Viu? Tá bom, pessoal? Então eu vou despedir de vocês, né? Que a gente já tá aqui há bastante tempo. Gostei muito de conhecer gente nova aqui no meu perfil. Então, olha, vai ficar salva essa live. Quando você sair, depois entra e curte ela para distribuir para mais pessoas, para apoiar o meu trabalho. Também as minhas lives ficam todas salvas no meu YouTube. Então, quem tá vendo pelo YouTube, também curte, né? Me segue, se inscreve, curte pra gente poder começar a ter uma movimentação no YouTube. Tô pondo lá também todos os meus trabalhos no YouTube. E segue aqui no Instagram, põe o sininho para você saber das minhas lives, de tudo que eu faço por aqui, tá bom? Para vocês me acompanharem e a gente ir trocando. Bom sábado a todas, bom sábado, Juliana. Que ótima notícia. Oba, obrigada. Ai, que bom, gente. Muito obrigada. Adorei conhecer vocês. Bom sábado para todo mundo. Bom final de semana. Aproveitem bastante. Descansem o sistema nervoso central. Relaxem. Muito bem-estar para vocês nesse final de semana. E a gente se vê terça-feira. Tem outra live, 8h30 da manhã. Tá bom? Depois a gente vai ter o nosso encontro no próximo sábado na imersão. E eu espero vocês. Espero você, hein? Marlude, Joelma, Juliana, Sandra. Um beijo para todos vocês. E quem eu não tô vendo aqui, eu também um beijo para vocês, tá? Tchau!